Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, sou Ulisses Carrilho, curador aqui da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Mais especificamente, tive o prazer de colaborar com esses 6 artistas e alunos da escola para pensarmos juntos a exposição Campo, que é uma exposição que vem se dedicando a pensar o espaço de formação, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, questionando a própria ideia de espaço, a partir de estratégias bastante singulares, e com certeza não é apenas uma chegada, mas uma volta desses alunos à escola, e está sendo um prazer poder vivenciar o cotidiano dessa exposição, que traz trabalhos que trazem algumas questões em relação à percepção, a própria experiência com o trabalho de arte, com as possibilidades generosas e vastas que um projeto de arte, que um projeto imaginado por artistas podem nos trazer. Eu vou fazer uma breve introdução agora. Eu tenho certeza que vocês não vieram aqui para me escutar, nem eu vim aqui para falar com vocês hoje. A gente vai ter o prazer de escutar um diálogo bastante intenso de 2 pessoas que, na verdade, têm uma íntima ligação com a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Não estou contando nenhuma novidade a vocês. A crítica de arte Luiz Interleng hoje vai dialogar com a artista Beatriz Milhazes, que apresenta nessa exposição o trabalho Gamboa 2, uma instalação que vem já na baila de alguns outros trabalhos da Beatriz, e eu tenho certeza que ela vai poder elocubrar esses pensamentos de maneira muito mais precisa do que eu. A ideia de apresentar essa fala hoje é um pouco contar que esse ciclo de debates da exposição Campo aproveita a abertura do termo campo para se dedicar a pensar o campo social da arte, as estruturas de legitimação e de pensamento, de como um artista se forma e como a gente pode trabalhar dentro desse complexo e instigante sistema que é o sistema das artes, em todas as suas implicações. Eu tenho aqui uma protocolar abertura apenas com a biografia das nossas 2 convidadas, a quem eu mais uma vez agradeço fortemente a presença, e logo depois, então, eu vou ter o prazer de ceder espaço para que elas façam esse diálogo. De antemão, eu aproveito para já deixar um convite a vocês para o nosso próximo debate, também um diálogo que vai ocorrer entre o artista Ernesto Neto e a crítica e curadora Clarissa Diniz, também professora aqui da escola, na quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19 horas. Então eu tenho o prazer de convidar a Luiz Interleng. Luiz Interleng é doutor em História e Crítica de Arte pela EBA, UFRJ, mestre em Curatorial Studies pelo Bard College, em Nova York, História Social pela PUC-RJ. Desde 2011 é professora do Departamento de Artes e Design da PUC, é curadora de Beatriz Milhazes, Coleção de Motivos, na Universidade de Fortaleza, Unifor, Ceará, Desenlace, Teresa Serrano e Miguel Ángel Rios, no eFuturo Flamengo, Beatriz Milhazes, um itinerário gráfico, Sesc Nacional, co-curadora de Ponto Transição, Funarte RJ, e Nudez e Território, Cavalariças da EAV Parque Lage, em 2009. Publicou, entre outros, Mulher na Janela em Janira, A Memória de Seu Povo, MASP, neste ano agora, em 2019, uma belíssima exposição. Thinking in Color, Rhythm, Vertigo and Joy, no catálogo da exposição de Beatriz, Blue River, na White Cube, em Londres, onde o Gamboa 2 também foi apresentado em outra oportunidade. Um texto sobre Lúcia Laguna, Landscape Garden Studio, Almost Cinema, na Galeria Carsten Greve, em Paris. Beatriz Milhazes, Life and Work, em Beatriz Milhazes, livro publicado pela editora Tachi, em 2017. Arte em Campo Estável, revista Arte e Ensaios, UFRJ, e A Felicidade é o Problema Fundamental da Arte, com Frederico Moraes, na revista Arte e Ensaios, e Beatriz Milhazes, Cronologia Crítica, em catálogo da exposição Beatriz Milhazes, Meu Bem, no Paço Imperial, aqui no Rio de Janeiro, em 2013, em que quem visitou essa exposição também teve a oportunidade de ver uma outra versão, uma outra possibilidade de pensamento do Gamboa, que é um trabalho que, enfim, vai investigar algumas das questões que estão no trabalho bidimensional, as pinturas, colagens de Beatriz Milhazes, a partir da tridimensionalidade, muito a partir de um processo longo de colaboração com Márcia Milhazes, Companhia de Dança, na confecção de cenários. Além disso, a Luísa integrou as comissões de seleção e premiação de editais como Periferias Interiores, em 2018, e a comissão curatorial da Funarte, no Rio de Janeiro.
Essa breve biografia serve não apenas para introduzir a Luísa, mas para, de alguma maneira, interseccionar essas duas biografias e a íntima relação em que pode ser criada e que com alguma felicidade é criada, de intimidade com o trabalho de uma artista, e nos parecia que para falar sobre o campo social da arte, fazia muito sentido em uma escola de arte uma espécie de dispositivo de incentivo. Só eu estava escutando isso? Acho que não, né? Ufa. São tempos delirantes, não? Então, eu não me garanto. Rapidamente, então, vou introduzir a biografia de Beatriz Milhazes, formada em Comunicação Social, ingressou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage em 1980, onde estudou até 1983. Como professora de pintura, lecionou até 1996. Milhazes, sem nenhuma novidade, é considerada uma das mais importantes artistas brasileiras, consolidou sua carreira no circuito nacional e internacional de artes plásticas com participações nas Bienais de Veneza, em 2013, na Bienal de São Paulo, em 1998 e 2004, e Xangai, em 2006. Ainda conta com exposições individuais em museus e instituições prestigiosas, como a Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2008, a Fondation Cartier Paris, em 2009, a Fondation Byler, em Basel, em 2011, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em 2012, e no Museu de Arte Latino-Americano, o MALBA, em Buenos Aires, em 2012. No Paço Imperial, aqui no Rio de Janeiro, como já falamos, em 2013, e no Paris Art Museum, em Miami, em 2014/2015, na intersecção entre esses dois anos. Além disso, algumas coleções têm obras de Beatriz Milhazes, possuem obras de Beatriz Milhazes, como a do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, o Museu Guggenheim, também em Nova York, o Museu de Arte Moderna de São Francisco, o Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Instituto Itaú Cultural, Museum of Contemporary Art em Tóquio, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia em Madrid, Fundação Byler, Centro Jorge Pompidou, e para nossa sorte e felicidade, Beatriz vive e trabalha no Rio de Janeiro. Eu sei que vocês já estão cansados, eu prometi, e agora vou encerrar a minha breve introdução. Agradeço fortemente a presença de todas e todos vocês, e é um prazer convidar para que integrem a nossa mesa Luísa Interleng e Beatriz Milhazes. Olá, boa noite a todos. Eu já estou começando a falar porque, como vocês devem estar percebendo, eu estou meio rouca. Então, eu já vou pedindo desculpas de antemão. E quero agradecer o convite do Ulisses, né? É um prazer estar aqui na escola. Essa escola que foi tão importante, né, para a formação da Beatriz. Boa noite, é sempre um prazer estar de volta à escola, né? Que a minha história é extremamente relacionada a ela, em momentos variados, e que desenvolvi uma relação além da relação profissional e de admiração, uma relação também muito afetiva, né? Que me mantém aqui sempre, nem que seja em pensamento. Eu acho que a importância da escola, ela é definitiva, né, na cultura do Rio de Janeiro, na história da arte brasileira. Eu acho que a exposição Campo ela mostra, né, um fragmento disso, quer dizer, os artistas que passaram por aqui, há vários outros também. Eu acho que, especialmente nesse momento, eu acho que essa escola está aberta e está fazendo um programa educativo em torno dessa exposição, tem uma importância muito grande. E, nesse sentido, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu e a Beatriz vamos conversar, né? A proposta é essa. Eu acho que toda conversa pode ter um ponto de partida, né? E me pareceu interessante começar essa conversa justamente a partir da exposição na White Cube, né? Em que a Beatriz reuniu algumas obras em diversos meios expressivos, e especialmente uma Sonho Tropical. Acho que é um bom começo para essa conversa.
eu acho que essa obra brinca um pouco, né? O título da obra ela brinca um pouco, né, dessa pintura com alguns estereótipos, né, em torno, né, dos paraísos tropicais, da beleza dos trópicos, né? E os títulos da Beatriz eles navegam meio que junto com a imagem, né? Eles não descrevem numa imagem. Mas Sonho Tropical traz algumas questões que mostram bem essa maneira da Beatriz de aderir à cor e ao movimento de um modo muito singular. Vou ler um pouquinho aqui. Com a correnteza que redesenha as margens do rio, as composições recentes de Beatriz Milhazes, com seus contrastes e radicais intensidades da cor, provocam deslizamentos inesperados do olhar. Com círculos e alvos, listras e raios divergentes, Sonho Tropical, por um instante, nos arrebata e atrai para a sua festiva atmosfera. O dinamismo vibrante das listras verticais à direita e os raios à esquerda recuam em face dos motivos circulares. Pode passar, Eveline? Aí. Na verdade, assim, eu estou propondo uma navegação dentro do trabalho, porque eu acho que isso é uma forma da gente se aproximar do processo de trabalho da Beatriz. E a ideia é, por dentro do trabalho, chegar nas outras linguagens que ela abriu na exposição na White Cube, né? Então, nesse trabalho, Eveline, é isso. Aí. Entra no trabalho. Aí, beleza? Então, a ideia é observar que, por exemplo, no campo da esquerda, né, existem alguns triângulos de cor que são meio girados por todo esse movimento circular interno dos alvos e discos e raios, né? E que, com essa articulação interna do trabalho, a Beatriz leva a gente a navegar nesse, o que eu chamo desse dinamismo vibrante, né? E as cores recortadas, que são muito presentes nos trabalhos mais recentes, elas, de certa maneira, elas testam a unidade e a coesão visual da imagem. O recorte das cores leva a uma ideia de deslocamento das formas. Mas as curvas repetidas e interligadas nos atraem de volta para o interior. Essas contraposições, que são estratégias de sedução do olhar, elas inesperadamente levam à vertigem, né? Eu acho que talvez, Beatriz, você pudesse falar um pouco dessa ideia do movimento, quando você está reunindo essas partes, né? E que é uma espécie de estratégia sua da pintura, da colagem, né? Falar um pouco de como, na sua pintura, a colagem, a montagem das partes, ela leva você a conquistar essa ideia de movimento na pintura. Na verdade, essa mostra em Londres acabou sendo a referência. A Luísa propôs começar por esse trabalho, porque ela foi ano passado, foi na Galeria White Cube, em Londres. Foi uma mostra muito grande, onde eu mostrei todas as obras inéditas, tá? E era uma sala com pintura, e 6 pinturas enormes, uma grande tapeçaria. A outra sala tinha as 3 esculturas, que essas, na verdade, eu já tinha mostrado em Nova York anteriormente, e junto com as colagens, e tinha a outra sala aqui, a terceira sala, aonde estava o Gamboa, aqui exatamente a sala como está montado aqui no Parque Lage. Então, a ideia era, como eles têm um espaço museológico em Londres, era exatamente tentar mostrar, fazer de maneira inédita e nova, obras novas,
como esse diálogo se dava entre os meios que eu trabalho. O meu trabalho, o meu processo, é um processo, vamos dizer, que eu diria evolutivo, e eu me sinto muitas vezes como um cientista, porque eu sou uma artista de ateliê, uma artista que ela precisa ter esse espaço realmente de criação, que tem uma história dentro dele, e ali o desenvolvimento e a relação do meu processo criativo, ele está totalmente vinculado à questão de introdução de desafios, novas questões, novos pilares, novas motivações que eu introduzo, né, principalmente, e aí o meu meio central é a pintura, e que esses meios, então, eles iniciam uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia entre toda a história que existe, que já estava desenvolvida anteriormente, e, normalmente, em alguns anos adiante, ele vai transformar, ele vai chegar numa imagem que é uma imagem nova, que é uma imagem que ela traz novidades, vamos dizer, mais claras sobre um novo momento do processo dos conceitos do trabalho. Nessa mostra de Londres, na verdade, eu iniciei questões, que era a questão vamos dizer, da influência, falando mais claramente da op art, por exemplo, né, e da questão do movimento orgânico e a relação mesmo de interação do olho e do movimento da forma circular, que sempre predominou, né, ao longo de alguns momentos do trabalho. Ele começa na mostra que eu fiz em Nova York em 2015, ali eu introduzi a questões que foram começar a liberar esses círculos e começar a fazer com que a tela começasse a se mover e não mais somente os elementos ou as formas geométricas dentro daquele espectro. Quando teve a conferência de imprensa em Londres, eu intitulei essa mostra Um Sonho Matemático, porque o meu trabalho tem uma relação muito racional, ele está sempre relacionado à geometria, obviamente sempre me guia em termos dos contrastes, formas de cor, e essa questão a relação cromática, ela é fundamental na estruturação de todas as composições, mas vamos dizer, nessa chegada que eu tive, eu introduzi a diagonal, que parece que para mim foi um super desafio e é uma coisa que veio, e a partir daí eu estou trabalhando muito em cima. Surgiram os quadrados de novo, mas de uma outra maneira, porque diagonalizaram, e comecei a fazer esse movimento, que ele já não é mais só dos elementos, mas ele é mágico e matemático ao mesmo tempo. Eu não sei se você quer que eu fale da pintura, da questão do processo, não, segue não, adiante, como você quiser. Eu só peço desculpas mesmo, porque às vezes eu tenho que parar porque a voz está indo embora. Mas eu acho que isso que você falou reforça essa ideia inicial que eu estava apontando lá no Sonho Tropical. E a ideia é justamente de que o trabalho começa na pintura, né? Ele se abre para outros meios e outras formas de expressão que você mostrou na White Cube. Mas ele aponta de volta para a pintura, né? Eu acho que isso é muito forte no teu trabalho, né? Porque, principalmente nessa exposição em que todos eles estão reunidos, né? A ideia é a gente poder entender isso, né? Como que Gamboa, como que Marola, Marilola, e como as colagens e a pintura se articulam, né? A partir de um pensamento plástico, que é como você falou, né? É um pensamento que ele se desenvolve no ateliê, a partir do ateliê e dentro dos desafios que o ateliê apresenta. Quer dizer, eu acho que a tua pintura é uma aventura nesse sentido, né? Uma aventura que transcorre ali a partir do ateliê, né? Essa questão da vertigem foi interessante, né? Que, na verdade, surgiu exatamente por conta de uma entrevista para o catálogo dessa mostra, que era a ideia... não de uma vertigem onde você vai se perder ali dentro, mas onde você vai descobrir possibilidades, né, construtivas. O que é interessante,
Já que estamos numa escola, eu achei muito interessante falar sobre a questão do processo, né? Que dali a gente puxa muitos ganchos. Quer dizer, o porquê da pintura sempre, independente eu acho que o ponto de partida foi ter essa relação em casa muito forte com o modernismo, que obviamente o modernismo brasileiro e também o modernismo europeu, aonde a pintura obviamente foi o centro, apesar de ter todo um movimento intelectual, né, e teórico, né, que basearam as obras dos artistas dessa época. Você tinha essa questão da pintura como o meio realmente, que foi um meio transgressor, né, na questão das imagens. Isso, quando eu estudei aqui, eu fiz uma oficina permanente que ele tinha na época, então Charles Watson foi meu professor nessa oficina, e ele já, em seguida, ele propôs, então, um curso de pintura, o que eu não tive absolutamente nenhuma dúvida de que ali estava algo para investigar e que a pintura era o meu mundo. Por que será? Eu só fui descobrir alguns anos depois. E, basicamente, a tela em branco, né, que ela é inevitável como confronto, essa tela em branco, o que me fascinava, me fascina até hoje, é que é um espaço meu. Obviamente, é meu assim, tudo que eu vou colocar ali, tudo que vai ser construído, ou inventado, ou criado, ou dialogado com o passado, isso tudo vai passar, vai ser a partir desse espaço que é branco, e sempre volta a ser branco, né? Ele nunca continua, por mais que você esteja trabalhando, né, sempre num processo evolutivo de grupos de trabalho, cada tela que você começa, ela é uma tela em branco, da onde você vai ter que construir essa... Eu acho bacana você trazer essa questão do espaço vazio que se recoloca, né? Porque tem dois aspectos aí que eu acho legais de a gente falar. É que suas pinturas terminadas, né? Em grande medida, elas parece que reagem a esse espaço branco, né, com uma ocupação, uma saturação, né, com várias camadas que você sobrepõe e arranca e repõe, né? Então, acho bonito falar desse branco que está ali, né? Mas também, especialmente, porque nas telas mais recentes, entre elas algumas que você mostrou na White Cube, essa tela, a base da tela, né, volta a aparecer, né? E eu acho que isso especialmente nesse trabalho que a Eveline mostrou aí, né? E em outros, as pó de arroz também, não é, Beatriz? Na verdade, pó de arroz sim, e o sonho tropical, o primeiro. O sonho tropical, o primeiro também. E eu acho curioso trazer isso, porque a exposição Campo, ela traz um trabalho da Beatriz Gamboa, né, que vem da cenografia e tem toda uma história, mas é um espaço que lida também com os vazios entre as formas, né? E as esculturas da Beatriz, né, que a gente está vendo, elas abrem essas fendas, né? Então, me parece que tem uma espécie de retorno desse vazio, mas não através, né? Ele é sempre, para mim, é sempre um ponto de partida muito motivador, né? Apesar de ser esse espaço em branco. E, na verdade, o meu processo no ateliê, ele é muito processo, né? Então, assim, eu não trabalho com esquete, eu não trabalho... É sempre, como eu falei antes, quer dizer, são coisas que são colocadas, introduzidas, essas questões, na própria tela. A partir dali, elas começam a ser trabalhadas, baseadas nessa motivação, que ela vem meio acumulativa, evolutiva, ou de rompimento com algo do passado. Elas, vamos dizer assim, eu não consigo ter esse mesmo diálogo no papel, fazendo sketches, né, prévios sobre o que a pintura vai, em um determinado momento, existir. Então, para mim é muito importante que ela já esteja na escala, que aquele elemento, se eu vou botar um círculo, se eu vou botar uma folha, se eu vou botar uma forma, não importa ela qual é, ou a cor, que ela já esteja na escala e no tamanho original e atual que vai ser desenvolvido.
Com isso, só para dar um link com isso, ela acaba sempre sendo a maior matéria-prima, se é que eu posso chamar assim, para as minhas questões, para este momento de confronto, de mergulho, de experimentações, né, desse processo científico. Ele, por conta de que ela acaba sendo muito mais rica, me oferece muito mais dados. Ela tem esse vazio, no fim, ele é extremamente cheio, né? Então, e ele é infinito. Então, sempre, o momento que eu comecei a abrir o meu processo para trabalhar com outros meios, eu comecei, então, a perceber que esses meios tinham um interesse para mim, o momento que eles me trariam um retorno ao ateliê que eu estou falando, ao processo de pintura mesmo, ao que eles iriam, vamos dizer, me colocar, me adicionar questões interessantes para a pintura. É claro que eles se alimentaram muito, né? Cada meio ele se alimentou do processo da pintura, que é onde eu construí o centro da minha linguagem. Mas a partir daí começou a haver um vai e vem, e se esse vai e vem não ocorre, ele não me interessa como meio. O que você está dizendo é que não é a diversificação que te interessa, né? Quer dizer, na verdade, essa exploração de outros espaços, de outras estratégias expressivas, acho que eu posso dizer isso, eu acho que abrem outras qualidades da cor, qualidades do vazio, qualidades das formas, né? E isso, de uma certa maneira, volta para a pintura, que, como a gente vê ao observar as pinturas dos anos 80 ou 90, digamos, né? As rendas, as flores. 90 começa a ficar mais forte, né? Eu acho que ali, quer dizer, se a gente acessa os anos 90, né? E volta para as pinturas recentes, né? A gente tem uma navegação muito fascinante, porque a gente vê o quanto essa pintura ela foi aprendendo nesse processo, né? Tateando esses espaços e como os vazios, né? Eles foram ganhando outras qualidades, né? Nas décadas posteriores. E mesmo os elementos, como, por exemplo, a gente viu na imagem anterior, e aí tem também os círculos de pérola, né? Como essas correntes de bolinha das esculturas, né? Elas voltam nas esculturas, né? Isso é que é curioso, porque, na verdade, o primeiro meio que eu trabalhei de uma forma foi a gravura, né? Basicamente serigrafia, que na verdade o estúdio nos Estados Unidos é o único trabalho que eu faço que não é no estúdio aqui no Rio. São as serigrafias que desde 96 eu trabalho com eles até hoje. Então foi um encontro bastante importante com o Jean Paul Russell, que é o impressor, e ele, quando eu sempre tive vontade de trabalhar com a serigrafia e ensaiei algumas coisas até aqui, né, como aluna, e aquilo sempre ficava como uma recorrente, né, em termos de interesse. E eu, quando tive essa proposta, quando eu fiz a minha primeira mostra individual em Nova York, em 96, eu tive essa... Serigrafias. Das serigrafias, Hã? Ah, tá. E aí, então, quando eu fiz a mostra, eu conheci o Jean Paul, viu a exposição e me propôs trabalhar no estúdio. E isso foi uma grande... Ali, não foi só uma questão de trabalhar com uma nova técnica, né, de ensaiar a serigrafia. Ali se abriu uma porta muito importante para o meu processo de criação. Por quê? Porque era uma técnica... a serigrafia, ela tem o meu trabalho tem uma conversa com o gráfico, e a técnica que eu inventei, eu acho difícil dizer hoje que você inventou, mas eu estou começando a achar que eu inventei, que eu trabalho em pintura, ela tem uma conversa também com a questão do raciocínio gráfico,
E o Jean Paul foi o primeiro, vamos dizer, colaborador. Quer dizer, foi a primeira pessoa que eu comecei a lidar com essa situação da colaboração, né, de um técnico num nível super alto, quer dizer, um técnico que entende o que o artista quer e ele vai trocar isso, e essa experiência dele com a sua experiência, você que é a dona, vamos dizer, da linguagem, e que isso também abriu portas para os futuros trabalhos que, nessa época, eu não tinha ideia de que viriam, né, a surgir a partir desse contexto. Que estão ali esses trabalhos em vinil recortado, né, Beatriz? Vocês podem falar um exemplo? Você quer passar para lá, né? Só para dar uma olhada. Pode. Né? Evelyn, os trabalhos em vinil, as instalações temporárias. Na verdade, todos os trabalhos, com exceção a pintura e a colagem, são trabalhos que eu desenvolvo, que sou eu, né? E que dependem totalmente de mim em termos de criação, e não existe, né, a não ser o meu assistente, Marcos Fernando, que está ali, que sem ele nada ocorrerá. Então, assim, mas não existe esses dois meios, são, vamos dizer, eu numa solidão criativa. Quando vai para a serigrafia, não, porque no estúdio, você entra no estúdio nos Estados Unidos, eu tenho o Jean Paul, que é recorrente, é fundamental, você tem toda uma construção da imagem e do processo que eu fico lá, normalmente eu fico trabalhando lá, até que se chegue, né, nas edições e aí finalmente para sair. Então, assim, tem todo um processo que às vezes é muito penoso e às vezes é divertido, mas porque são sempre com alguém. E isso é um trabalho de generosidade, né? Porque, posteriormente, em projetos como esse, dos vinis recortados sobre vidro, sobre fachadas, que quando eu comecei a lidar com a questão da arquitetura, que aí você realmente, eu faço um desenho numa planta de arquitetura, esse desenho, ele vai virar um desenho digital, eu trabalho só à mão, não trabalho em computador. Então, assim, eu faço os desenhos à mão numa planta de arquitetura. Como disse o J. Job, eu sou old fashion. E esse desenho, depois ele vai ser ampliado para o desenho digital, para a escala. Então, o primeiro, na verdade, foi para a fachada da Selfridge, em Manchester, na Inglaterra, que tinham 7 andares. Foi o primeiro desafio, que foi um projeto de arquitetura feito, o arquiteto que desenhou, ele desenhou com a intenção de convidar artistas para fazer trabalhos temporários de 6, 8 meses em exposição. Dali se abriu uma outra porta. É um trabalho de colaboração diferente, porque esse é realmente uma questão de a minha compreensão com... eu vou falar um pouquinho melhor antes. Isso aí fiz desses trabalhos, eu desenvolvi projetos que foram para mostras, juntos com exposições minhas, como na Fundação Cartier, teve um projeto desse na Fundação Bayler, e que estavam ligados à minha própria obra, conectados com isso. Adiante, o que surgiu? A relação dos projetos permanentes, e os projetos permanentes, eles têm uma relação com o arquiteto. Então, eu comecei a trabalhar com arquitetos, projetos como um recente, onde o prédio é construído a partir de um desenvolvimento e o artista. Então, você entra num total outro mundo de colaboração. E o projeto que eu fiz para o Hospital Presbiteriano de Nova York, que quem for visitar, está na York, na Avenida York com a 69. E tem 2 murais gigantescos, um de pintura e outro, que aí nesse caso, você tem 2 colaboradores. Você tem um colaborador que é
o arquiteto, quer dizer, né, porque eu trabalho, esses projetos permanentes estão todos relacionados a um projeto rígido de arquitetura, então tem que haver esse intercâmbio. E você tem a pessoa que vai executar o trabalho, porque esse trabalho eu não executo, por conta de que o mural de pintura nesse hospital, na entrada do hospital, ele tem 130 metros quadrados. Impossível. Outro tem 45 metros, o que está do lado de fora, na parte do estação, tem 43 metros corridos por 4,5 de altura em cerâmica. Então, você começa a lidar com todos essas manufaturas, que são outros meios e que são também seus colaboradores. Como, de alguma maneira, chegamos aqui no Gamboa. Não, eu não vou pular para o Gamboa agora. Vamos lá. Ué, por que não pula? Depois despula. Não, tá. Eu acho que eu posso só comentar um pouco, porque você falou muito. Na verdade, eu não falei do Japão, né? Não, é que você... o Japão está ali. Exato, aqui é só um parênteses. É que esse realmente foi o último projeto que foi inaugurado tem o grupo Sana, que vocês já devem ter visto, fizeram o New Museum em Nova York. É um grupo, é um casal japonês, que eu já, na verdade, já fiz 3 projetos com eles. E esse é o mais, assim, vamos dizer, imponente no sentido de que ele é a construção, imponente não, falei a palavra totalmente errada. Ele é o mais especial e abre uma outra porta. Por quê? Porque aqui se deu um prédio que a Kazuo Sejima, que é o Rio Nishizawa, e a Kazuo Sejima são os casais, é o casal que trombindo. Então, esse é um projeto em Naoshima, não sei se vocês já ouviram falar, mas são 3 ilhas, Naoshima é o centro, e tem Inujima e Teshima. Esse projeto fica em Inujima e ele constrói o ambiente. Então, na verdade, foi uma construção de um prédio, né, que é em forma de flor, e aonde eu interferi com 17 painéis usando essa técnica do vinil sobre vidro. Você desenhou o prédio? Não. Foi a Kazuo Sejima que desenhou o prédio. Essa ideia da flor? Esse prédio, na verdade, ele já existia quando eu fui convidada para o projeto. Ela já tinha, então foi um diálogo muito difícil, porque o projeto, ele é uma casa, né, como eles chamam. Lá eles estão instalando e construindo casas, aonde a Kazuo vamos dizer, esse projeto tem um arquiteto em cada ilha que é responsável. Então, a Kazuo é responsável por Inujima, o Tadao Ando é responsável por Naoshima e o Rio Nishizawa é responsável por Teshima. Então, assim, eles, vamos dizer, são os coordenadores que vão desde convites a arquitetos até convites a artistas para trabalharem com os arquitetos. No caso, eu trabalhei com ela mesmo. Essa flor, ela já estava. Já existia. Então, eu tive que realmente... ela tinha questões e o meu trabalho teve que dialogar com essas questões dela. Eu achei curioso, porque trazendo as esculturas da White Cube, você lida com aquele arabesco em cima e os elementos pendentes, né? E você escolheu esse prédio, não, né? Não, eu não escolhi nada. Eu fui convidada para fazer um projeto para esse prédio. Incrível isso, né? Porque tem a direção artística da Yuko Hasegawa. Porque tá vendo na escultura, na imagem anterior, isso. Aquela parte de cima da escultura, ela é um arabesco, né? Ela é uma forma recortada, né? Que ela se projeta para baixo e você ocupa aqueles vãos. Então, tem uma afinidade aí com o procedimento do teu trabalho que é curioso, né? Se lidar com esse plano que se estende e essa, no espaço. Na verdade, anteriormente a isso, você tem a colaboração com a minha irmã, Márcia Milhazes, que foi um processo ao longo de muitos anos que acabaram gerando não só o Gamboa, como as minhas novas esculturas. Foi a primeira vez, os primeiros cenários que eu fiz eram absolutamente passivos em relação à coreografia, né? Não havia essa relação mais física da introdução dele. E em 2004, Tempo de Verão, essa é a performance, chamada Tempo de Verão,
foi quando eu resolvi avançar no espaço. Então, eu fiz uma espécie de um lustre, de um candelabro, da onde você não via, na verdade, como aqui o Gamboa, apenas esses elementos, esses fios com os elementos variados. Eles já foram desenvolvidos com o Sérgio Faria, que não, é também um colaborador meu, que foi, né, ao longo de muito tempo. Infelizmente, ele parou de trabalhar. E a minha mãe, o Gamboa realmente é um trabalho em família. Porque sem ela, esse trabalho já teria sido acabado. Então, eu faço os desenhos eram, vamos dizer, os elementos eram desenvolvidos pelo Sérgio Faria, acompanhados na produção pela minha mãe, a Glaucia. Então, assim, isso, desde o cenário, que eu fiz cenário. E aí teve o Dan Cameron, que era um curador, ainda é, coitado, um curador americano, que viu essa performance que a Márcia apresentou em São Paulo, e ele falou: você tem que mostrar isso no museu, isso tem que ir para uma exposição, você tem que ir para o espaço. Eu falei: não. Então, assim, em 2004, em 2008, pelas mãos dele mesmo, eu acabei aceitando participar de uma mostra e desenvolver o que gerou o primeiro Gamboa. Aí o Gamboa acabou virando, uma coisa assim, ele tem uma comunicação com as pessoas, com o ambiente, tem algo que fascina de uma maneira que a minha intenção era só fazer esse que eu fiz para a mostra, que era uma Bienal Internacional que o Dan estava curando. Mas não era qualquer mostra, tinha uma razão. Exato. Eu acho importante falar sobre isso. É verdade, você tem razão. Falar? Pode falar. Você quer que eu fale? Não, eu quero. Não. Você está com mais voz que eu. Não, é porque isso foi chamado Prospect One. Ele foi feito em New Orleans. Isso. O Dan Cameron foi convidado foi depois de que houve o Katrina, se lembram aquela tragédia em toda a cidade? E que houve um movimento do meio de arte liderado por Nova York para que houvesse uma Bienal, algo que chamasse atenção para o local. Então, os artistas, na verdade, foram convidados para visitar New Orleans, escolher um local na cidade. A cidade estava realmente devastada, completamente devastada. Então, assim, eram assim, sombras, eram casas realmente demolidas. Então, isso era New Orleans em 2008. Então, assim, quando acabou que fiquei dentro do Museu de Arte Contemporânea que eles tinham, que estava com problemas também, e eu escolhi uma sala que tinha uma espécie de um dono. E então, qual foi a relação? Como o Gamboa ele tem essa relação com o carnaval, daí o título, eu resolvi, a New Orleans também tem o carnaval de uma maneira muito forte na cidade, e então foi o link que eu encontrei junto com ele para apresentar o primeiro Gamboa. Eu acho importante falar sobre isso, porque... Que eu achei que eu nunca mais fosse montar outro Gamboa. Então, assim... Já montou ele ganhou... Não, é porque ele ganhou vida própria. Porque tem uns trabalhos que ganham vida própria. Mas eu acho que isso é uma maneira também, Beatriz, de voltar à escola. Eu pensei nisso, sabe? Eu acho que... porque quando você faz a oficina do Charles, né, e ele propõe os exercícios de pintura, a oficina de pintura aqui da escola, você começa a trabalhar, né, com os tecidos do carnaval, você começa a trabalhar com fragmentos ali de madeira e montagens tridimensionais, que é um processo de agregar partes, né, e conquistar um todo ali. E o carnaval, de uma certa maneira, ele retorna, né, no teu trabalho. E eu queria que você comentasse um pouco uma fala sua, que você fala que você não é nenhuma foliona. Eu sou uma carnavalesca conceitual. Não, o carnaval sempre foi uma motivação para mim, quer dizer, sempre tive uma relação de atração, de interesse em tudo que está relacionado à arte popular. Então, você tem, né, a chamada arte naif, a escola mesmo teve uma mostra aqui, né, anterior a essa, arte primitiva, arte naif, arte indígena, seja o nome que for, eu considero todos artistas e eu sou fascinada simplesmente por esse universo, que sempre permeou a minha obra e os meus interesses como referência
dentro e trazer isso para a pintura, vamos dizer. Ele, infelizmente, ainda é um universo considerado de baixo perfil, né? Vamos dizer, que eles chamam em inglês. É aquela low profile. dicotomia do high and low, Low, né? exatamente. Da É, arte do alto popular e e da arte erudita. Mas Da que arte isso erudita. já foi e aí quebrado. a arte né? erudita, Mas já foi quebrado, mas ela existe. sempre retorna. E o problema não é nem ele foi quebrado intelectualmente, contudo, quando eu, por exemplo, vou escrever, eu vou falar disso numa entrevista, eu vou escrever, como você vai chamar ela? Porque ela não entrou no nosso universo. Você entende? Ela não, o momento que ela não é considerada erudita, ela tem uma determinação ali. Essa determinação é essa nomenclatura, que ela não consegue. Eu posso estar errada, mas você entende? Não, mesmo ao longo que já fizeram mostras, aonde, por exemplo, a própria Cartier fez, a Fundação Cartier em Paris fez Histoire de Voir, que era histórias de ver. Então, eles não, como é que se diz? Apresentaram como artistas. Ponto. Não tinha relação com arte contemporânea, nem artista contemporâneo, simplesmente foram apresentados como uma história da visão. Não sei Da visão, do olhar. Uma história do olhar. Uma história do olhar. Então mas inevitável, né? Como é que você vai apresentar aquilo e você não vai dizer que aquilo tem uma origem, que foi um índio, que foi, entendeu? Que é alguém que não teve formação erudita, que não, entendeu? Como acaba que entra num... quer dizer, não acho que nunca vão chegar nesse ponto, não. Em algum momento vão, mas ainda não chegaram. Não, historicamente você tem aquela exposição Magician de la Terre, né, que faz essa articulação, que tem Sildo e tem a cultura tribal. Mas é isso, tá entendendo? É uma relação. Mas é uma tensão. Como eu também tenho. Eu acho que é uma tensão que existe e que ela se expressa de diversas maneiras, né? Seja socialmente, nos campos sociais, né? Que o Ulisses traz isso aí também. Mas mas o que eu acho interessante é que o teu trabalho ele se coloca de maneira muito singular na relação com a pintura contemporânea, justamente porque ele toca nessa tensão, né? Porque você traz para uma tradição da pintura, que é uma tradição sólida, que você admira e que você retoma, você traz esses elementos, né, da cultura popular, mas não como exatamente uma celebração do popular, mas você os coloca em tensão com as questões clássicas da pintura moderna, que é a ideia de uma pintura planar, a ideia de uma pintura que se dá por um processo de construção interna de espaço, de tensão com as bordas, né? Então, embora essas figurações elas sejam muitas vezes identificáveis, né? Flores, margaridas, rosas, rendas, e até figurações que dizem respeito a uma tradição construtiva brasileira, que você coloca também nos trabalhos mais recentes, inclusive em Sonho Tropical, aquele primeiro trabalho que a gente viu. Eu acho que você coloca esses elementos juntos, em tensão, né? E, de uma certa maneira, sem hierarquia. E aí é que é o desafio, e que eu acho que é a singularidade do teu trabalho. E que ele fica num lugar que é difícil dizer onde é que ele está, né? E talvez por isso, às vezes, ele também incomode, né? Nesse sentido. E por isso ele se impõe também, né? Então, eu acho bacana também, porque isso acho que dá espaço para falar sobre um outro ponto que eu acho que se torna mais contundente ainda no seu trabalho, que é quando você fala da abstração, né? O seu trabalho como uma relação com a abstração, né? Com a construção. Você não quer falar um pouquinho disso? Figuração, abstração. Na verdade, eu acho que toda arte ela é abstrata, né? Eu não acho que a arte seja... Porque o momento que você, dependendo do meio que você estiver usando, não importa qual seja, ou mesmo hoje, eu sempre defendo a questão de você ter uma obra, né? Desenvolver uma linguagem, ter uma obra. Construir efeitos especiais. Oi, agora soltou. Acho que foi ele, né? Não, tá. Então, eu sempre defendo a ideia de você realmente construir uma imagem, construir uma obra. Eu acho que a arte, ela deve, aliás, né, servir, ela é muito maior do que isso.
do que um artista pode desenvolver. O potencial dela é enorme, é universal, é gigantesco. Mas nós, artistas, eu acho que nós temos realmente que desenvolver uma obra, nós temos que desenvolver uma linguagem, nós temos que nos utilizar de meios que permeiam a nossa área artística, né? E eu acho muito, assim, algumas tendências da arte contemporânea que começam a se confundir ou achar que isso não é necessário ou que ela pode estar em todo lugar. Sim, ela está em todo lugar, a gente adoraria que ela estivesse em todo lugar, mas o problema é que eu acho que a arte ela tem o poder de transformar as pessoas e as pessoas podem transformar o mundo, mas eu acho que a gente nunca, nós artistas, isso é uma profissão. Eu acho que isso é uma profissão e essa profissão ela tem meios onde você tem que desenvolver, ela tem coisas assim na atingir, você tem que propor coisas, você tem que defender coisas e não se despreocupar dessa questão, achando que qualquer elemento ou qualquer coisa pode ser feita e pode ser intitulada um projeto de arte. Eu acho perigoso isso aí. Por que eu falei isso? Por que eu entrei nesse mundo? Você falou eu acho que a gente estava falando de linguagem, né? E eu estava... da abstração, então. Então, porque, na verdade, eu já sei por que eu puxei o gancho. É porque, quando a gente fala abstração, figuração, eu acho que a arte, porque eu quis dizer que, para mim, o que eu chamo de arte realmente são esses meios que nós conhecemos como os meios que são a nossa possibilidade de expressão, de colocação de alguma questão dentro do que já foi feito dentro da história da arte. Então, assim, partindo deste princípio, eu acho que a arte ela é sempre abstrata, porque você não vai estar numa pintura se você está fazendo um retrato, se esse retrato ele vai ser extremamente bem sucedido se ele tiver um raciocínio abstrato, porque aquilo ali não é uma pessoa, aquilo é tinta e tela. Então, a partir desse princípio, você nunca vai poder raciocinar que eu estou pintando X pessoas. Aquilo ali é pintura. Então, citando, obviamente, a pintura como elemento. Então, a partir disso, no meu caso, eu uso elementos, né, que tem uma referência figurativa, seja em referências, como a gente falou, com a arte dita popular, seja com as próprias flores, que no passado foram mais figurativas. Agora até eu tenho retomado a última tela que eu pintei para a Mostra de Londres, eu retomei a questão da figuração, dos elementos, que alguns vêm da arte decorativa e outros vêm da observação mesmo das plantas e da natureza em geral, e elas se tornaram mais figurativas. Isso é anos 80. Essa questão anos 80, tá? Da linguagem, Beatriz, eu acho interessante, porque, por exemplo, mesmo nessas pinturas dos anos 80, dá para a gente tratar dessa questão, né? Da geometrização ou não do trabalho. Não, porque, com certeza, a geometria sempre esteve presente. Não, e a geometria, vamos dizer, por definição, ela seria uma relação abstrata, né, com as formas, né? Então, era um pouco isso que eu estava apontando, quer dizer, era esse processo de trabalho que você traça linhas, né? Traça uma trama geométrica, você fala do Mondrian, você fala, né, de algumas interlocuções com essa arquitetura do espaço, né? O espaço plano da tela, e que a partir dessa geometria, essas camadas com as figuras, com planos de cor, elas vão se reorganizando e elas vão desestabilizando aquela trama inicial, não para realizar uma cena, não para se constituir como uma cena, uma imagem, né, organizada, mas ao contrário, acho que é para dar amplitude a essa tensão do espaço planar, né, que é aquele espaço que ele quer sair de si, mas ele sempre retorna, né? Então, essas camadas que você pinta sobre o plástico e adere, arranca, né? Elas vão criando uma infinitude de planos sobrepostos, mas que deixam rastros de uma espacialidade que está ali, né? Mas que ela não se organiza como uma figura, como uma imagem, como uma cena, né?
ela se organiza de uma maneira instável, movimentada. Na verdade, né? eu tive um momento que realmente foi um divisor de águas nessas questões, porque como os anos 90, eu vim, como ali estavam mostrando algumas imagens agora, pode, os anos 90. Eles tinham uma indumentária que já vinha numa sequência dos anos 80, na verdade, quando eu usei os anjos, a coluna que passou um pouco anteriormente, e aí esses elementos que eram bem figurativos, né, que tinha uma referência, por exemplo, com indumentária de roupas Babados, femininas, né? Os babados e tal. Então, vestimentas sem corpo, né? Exatamente, vestimenta, o Paulo sempre falou isso, Paulo Eckenhoff, assim, eram vestimentas sem corpo. E eu sou fascinada por natureza morta, são os meus temas favoritos, e retratos. Então, assim, eu também tinha isso em mente, assim, eu queria fazer retratos, mas eu jamais poderia fazer, porque a minha relação realmente era com a abstração, a minha relação era com esse raciocínio construtivo. Então, assim, eu não tinha como. Eu tinha que unir esses dois mundos, né? Essas referências que vinham de um mundo muito de atrações minhas, de vida, né? De dia a dia, do Rio de Janeiro, de eu gostar de determinadas coisas que eu me acompanhavam, mas que elas não pertenciam nem ao mundo da pintura e muito menos ao mundo da geometria. Então, assim, como unir essas duas coisas. Então, esse era o meu... E nos anos 90, eles começaram, né? Mas tinha essa figuração muito presente, o que desnorteava a leitura os próprios críticos que me apoiaram. Às vezes eles entendiam, às vezes não. E ficou bem claro no final dos anos 90 para mim que eu teria que tomar realmente um dos rumos, no sentido, ou eu ia pegar a abstração, ou eu ia realmente enveredar pelo lado figurativo, no sentido de deixar que aquelas imagens tomassem mais corpo dentro da estrutura da pintura e deixar os elementos que vêm do universo mais abstrato. Mas, obviamente, como eu acabei de dizer, né, a arte é abstrata. Então, assim, não me interessava. Aquele universo figurativo, eu não queria... aqueles elementos, realmente, eles estavam ali. Uma flor, dando o exemplo da flor, que é o mais fácil de entender, a rosa, ela era uma rosa de acordo com a cor que ela estava construída. A forma que ela existia também. Essa forma, ela só poderia ser daquele jeito se ela tivesse feita de acordo com aquela composição. Então, eles nunca poderiam existir enquanto rosa, enquanto... além do que, não me parece que você olhava para nenhuma rosa, não. para fazer essas rosas, né? São todas apropriações de tecidos de estamparia, de imagens que já estão na cultura popular, né? Exatamente, eles vêm já de um universo da arte aplicada. A natureza, ela vem depois. Pausa só para fazer um comentário que eu acho interessante, porque a arte aplicada, ela vem da pintura, né, gente? Exato, exatamente. Então, é da pintura para a arte aplicada, da arte aplicada para a pintura de volta, né? Então, não vamos esquecer, né, disso. É verdade. Mas a natureza, ela sempre foi... Eu comecei primeiro... essa relação de o artista e a obra, né? O artista e a obra, não, falei besteira. O artista e a pessoa, né? Que obviamente são sempre o mesmo corpo, mas a verdade, ao longo dos anos, né? Que como eu já tenho 35 anos de arte plástica, eu poderia dizer, se o artista, a obra, ela tem necessidades, né? Ela tem questões, ela tem coisas que ela precisa. E o artista tem outros. Na verdade, o artista pessoa, ele tem outras necessidades, tempos, né, afetos. Então, essa união que se dá no ateliê e é um diálogo constante. E aí, daí vem isso que você falou agora, né? Quer dizer, eu sinto isso cada vez mais, né, com o tempo, que a natureza, que eu, Beatriz, preciso da natureza em volta de mim. Tanto é que o meu ateliê no Jardim Botânico sempre foi, eu sempre fiquei... o Rio de Janeiro é fundamental nesse aspecto, porque é uma cidade... Eu sou urbana, mas o Rio tem esse casamento maravilhoso, né, de você ter uma natureza, ter acesso
nós que podemos, né, tem acesso, e uma vida urbana também. Não exatamente o trabalho, mas de uns anos para cá, eu comecei a levar realmente para o ateliê a observação da planta, da flor, do objeto, das coisas. Eu gosto por que eu olhava também, por exemplo, se você era uma vegetação, essa vegetação tem que ser muito rígida, porque ela não pode ter o movimento, a leveza da natureza verdadeira. Daí eu ficar olhando, né, como você falou, a pintura, a arte aplicada, volta para lá. Mas eu comecei a... que você é frequentadora do Jardim de Cactos, do Jardim Botânico. Exatamente, cactos. Né? As suculentas, as plantas, elas... né? Eu me atraí, mas eu não observei isso para fazer nada para pintura. Só que de uns anos para cá, eu comecei a me apropriar um pouco dessa própria experiência e próprias relações de cor que você realmente encontra na natureza em si. Eu suspeito que é possível que os vinis, né, recortados, que acho que é até uma questão que a gente não falou muito, porque eles abrem janelas, né? Alguns eles lidam com a ideia de transparência e opacidade. Na Fundação Cartier, né? Os vinis, eles recortam a luz. Junto com na sala de pintura. E eles começam a criar essa conversa das formas construídas com os espaços. A questão, só voltando um pouquinho, a questão da ocupação do Gamboa, ele saiu de um cenário, né? E foi o primeiro cenário que ele informou coisas para o meu ateliê. Eles geraram o Gamboa, que virou praticamente um conceito de ocupação de espaço e que ele pode existir de maneiras variadas de acordo com a situação. E ele retornou para ele me deu a mão para a escultura. Com certeza. Então, a escultura que eu só consigo, eu sei que é o móvel, eu sei que ele lida com o espaço tridimensional, mas eu só considerei as 3 peças. Eu cheguei a mostrar aqui na carpintaria, aqui no Jockey Club. As 3 peças que realmente, apesar de serem, elas são baseadas, eu resolvi ceder, que elas são realmente baseadas. Tem esse teto que você falou, que são baseadas, na verdade, no móvel, né? Na ideia do móvel. Mas são feitas, são feitas com metais, elas começam a questionar a questão do volume, do balanço, dos pesos variados. E são metais, acrílico, também tem alguns tecidos, tem também, às vezes, papel impresso com imagens minhas. Mas, assim, você tem uma relação, você tem uma conversa com o Gamboa bastante saudável. Tem esferas pintadas, mas ele entra num outro universo. E o principal universo é que o momento que ele existe, como é o Marola, Mariola e Marilola, elas só existem desta maneira. Então, se eu fosse colocá-las aqui nessa sala, elas existiriam da mesma maneira que eu mostrei em Londres, da mesma maneira que eu mostrei em Nova York. Não existe variante. Enquanto o Gamboa, ele se apropria do espaço, ele tem um corpo, né? E ele não entra nessas coisas. Mas tem eu acho uma referência bacana aí, nesse dar a mão, né, a um outro espaço que você falou, é que as esculturas, elas, na verdade, elas ocupam o lugar do corpo no espaço, né? Elas não são mais cenários, né? Elas são o próprio corpo no espaço. E, inclusive, a escala delas é uma escala que dialoga com o corpo. Embora elas não toquem o chão, né? Elas nos enfrentam, né? Fisicamente, corporalmente. E a gente se vê na escultura, porque você usa espelhos, né? Você usa tiras de... tem metais que são bem bonitos, espelhados, então eles refletem, então eles fazem um jogo. E mesmo as esferas também, algumas esferas também... Algumas esferas têm o mesmo tipo refletem. de lapidação, tem um nome esquecido. Polimento, Então, eu acho que aí também tem uma virada espacial, que a partir da dança e do cenário, né? Esse espaço do cenário, ele condensa, né? E ele volta para o espaço do corpo, né? Isso foi realmente um super desafio, e essa é uma grande diferença também do Gamboa para as esculturas. Porque elas realmente, isso foram 5 anos de uma aventura que eu fiz
no mesmo estúdio lá na Pensilvânia, com o Jean-Paul Russell, com quem eu faço as serigrafias. Eles também, eu desenvolvi com eles essa parte técnica. E, obviamente, porque eu não moro, tenho uma agenda, ele tem a outra, então nós levamos 5 anos nesse embate, que foi realmente um embate, para mim, muito complexo em termos de como lidar com esse corpo, né? Eu até cheguei a falar com a Ernesto Neto, que eu falei, nossa, mãe, como você consegue assistir? Porque a pintura, você está lidando com um plano, né? Tudo ali é imaginário, né? E de repente, você entra no 3D, de repente você tem uma coisa que é física. Eu estou aqui, a escultura está ali, agora o que eu faço? Essa questão de ser, aquilo que eu falei há pouco, da questão da figuração, a escultura tem esse dado, né? Que ela tem esse lado que eu vou fazer não é figurativo, mas ela porque ela é um sólido, né? E ela tem a presença dela, e você não tem meias palavras, né? Ou você tem, ou você não tem. Então isso já a pintura nesse aspecto tem uma infinidade de possibilidades, de caminhos. Ou pelo menos a sua pintura, né? Não. Eu acho que talvez, Beatriz, não sei. Será que a gente não pode conversar, abrir a conversa? Eu acho que seria bom. Porque voltamos a Gamboa, já falamos dos anos 80, 90, né? Processo 2000, de trabalho. processo. Porque, na verdade, eu já tive, como o Ulisses falou na biografia, algumas retrospectivas, onde mostro trabalhos que fazem essa visita, né? A última foi no PAN, né? O Pérez Arte Museu em Miami, mas que, por exemplo, a do PAN foi bem centrada na pintura. E tinha uma pequena sala onde tinha os livros de artista e tinha uma salinha que a gente dedicou ao papel. Mas as colagens, algumas colagens entre as pinturas, mas ela foi totalmente centrada na pintura. Então, para mim, foi muito interessante poder fazer obras inéditas, pensando sobre o espaço e, ao mesmo tempo, dialogar mesmo, colocar uma em confronto com a outra, que acabou sendo numa galeria, acabou sendo com obras inéditas e não numa leitura histórica, como também faz. Não, é aquilo, né? É que você falou Peraí, calma aí. Você falou das colagens, e eu acho que a gente não pode sair daqui sem falar das colagens, porque as colagens estão no começo. Eu mesmo sugeri para abrir para a pergunta, mas vou ser breve. Porque a Beatriz começa uma pintura com colagem, né? Uma pintura que ela usa folhas de plástico, ela pinta sobre essas folhas e cola na tela e descola. Eu colo, é uma película de tinta acrílica mesmo, né? Que você tem um desenho. Eu construo uma película sólida o suficiente para que depois ela possa ser colada sobre a tela, retirado o plástico e a imagem fica. Então, ela tem, vamos dizer, que é baseado na colagem, claro. Tem esse princípio. E nessa exposição da White Cube, a gente tem uma série de colagens, que são colagens de 2017 ou 2018, né? Em que a Beatriz canibaliza as próprias provas das serigrafias feitas na Durham Press. Então, eu acho isso instigante, né? Porque isso também fala de um pouco disso tudo que a gente conversou aqui, né? Desse processo de trabalho, de dilacerar, de cortar, desmontar e remontar de uma outra maneira. Na verdade, como meu trabalho já lida, eu trabalhei com colagem desde os meus primeiros trabalhos aqui na escola, usando até tecidos mesmo de carnaval, ainda na aula do Charles. Essas construções que baseadas em projetos de pintura-objeto, né, eu questionava o bidimensional com o tri a partir do plano. Então, esses trabalhos já lidavam com a questão da colagem. Essa técnica que no final dos anos 80 eu vou, vamos dizer, desenvolver ela a partir de um momento assim de crise, difícil no meu processo criativo. Eu, através da monotipia, cheguei nessa técnica de trabalhar no plástico, que foi realmente uma coisa super importante. Por quê, no fim? Porque eu tenho uma relação forte com a colagem, ou seja, de pegar elementos que já de alguma maneira existiam, recortar eles e colocar sobre a tela e montando as composições a partir disso.
Só que isso limitou demais o momento que eu tinha que usar materiais que eu encontrava. Então, daí que eu comecei a pesquisar na tinta, eu queria voltar a usar tinta. E aí eu acabei chegando nessa técnica que abriu o quê? A possibilidade de eu trabalhar com o conceito e a ideia da colagem, né? Porque são elementos que você cola, quer dizer, os elementos, só que eu crio todos os elementos. Eu desenho todos esses elementos. Então, isso realmente foi uma porta gigante, que é uma técnica que eu uso até hoje, né? Porque ela também tem 1000 desdobramentos de utilização e abre. E, então, em 2003, eu nunca trabalhei, então, em colagem sobre papel. E isso vem acontecer em 2003, num projeto também em torno de uma exposição, que é a série Aubergine, que foi a primeira série que eu fiz com os papéis de bala que eu colecionava. Então, eu levei, na verdade, foi o Domaine Guerguenhé, que é um centro de arte na França, na Bretanha, que eles eles organizaram uma mostra minha. Enquanto as obras estavam chegando, eles me ofereceram, então, um espaço que eu estava há 15 dias ali. Então, assim, e aí eu levei todos os meus papéis, falei, a hora eu já estava com isso. A colagem de papel sobre papel, ela pertencia ao meu universo pessoal, que eu fazia cartão de Natal, cartão de aniversário, era uma coisa assim, lúdica. E dali, então, ao mesmo tempo eu comecei a ter aquela vontade de trabalhar isso como um meio dentro das minhas questões de arte. E aí, a partir de 2003, eu montei então um estúdio no Rio para trabalhar com isso. E isso foi... Acho que foi determinante. Hã? Acho que foi determinante. Foi determinante porque realmente ela... Até formalmente mesmo, né? Formas que passaram a se definir os retângulos dos papéis, os recortes, né? E ela trouxe as informações para a pintura, né? Que aí realmente... a Taschen, a editora alemã Taschen, lançou um livro bem completo sobre a minha obra há 2 anos atrás, né? Um ano, 2, aonde também a Luísa também tem participação. E esse livro é um livrão ainda, mas vai sair num tamanho mais, também grande, mas menor. Mas eles fazem bem essa separação. Esse livro é cronológico, dos anos 80 até 2016, que é quando ele foi encerrado. E ele mostra esse processo de uma forma... Foi muito importante para mim. Levaram mais de 5 anos a feitura desse livro. E, obviamente, tem capítulos onde tudo está misturado, tem as referências. Porque você começa a passar e ver como é que essas histórias vão todas se interligando, como é que esses meios, né, como é que a linguagem ela vai se uma auxiliando a outra e incorporando. Porque, como eu falei no início, pelo menos eu tento. Essas possibilidades, né, de conexão. Pelo menos estudar, E como você trabalha esse projeto evolutivo, né? Isso acho que provoca outras pinturas, né? Instiga outras possibilidades. Sempre, como eu falei no início, né, a gente falou esse retorno ao ateliê, ele tem que trazer essas experiências em si, se elas não têm algo que realmente traz algum dado novo para a minha rotina do ateliê, elas deixam de me interessar. E aí são coisas que elas se encerram ali mesmo. Já aconteceram alguns projetos, algumas coisas assim, algumas áreas de experimentação que foram desafios e que você resolvi bem, mas assim, e daí? Porque o desafio pelo desafio não me interessa. Eu acho que você tem que... Eu gosto, essa é uma questão muito da minha personalidade. Eu gosto de ter objetivos, eu gosto de me propor experiências o tempo inteiro, eu adoro desafios, eu preciso deles. Contudo, eles têm que realmente ter, ok, me esforcei, fez isso, mas chegamos em algum ponto. O processo é fundamental, sem dúvida, e tudo é baseado em processo, mas eles têm que, de alguma maneira, retornar. Sei lá, é um processo que gera um resultado e esse resultado tem que voltar para o meu processo. Senão, ele perde a graça. Vamos abrir? Vamos. Então. Espero que não tenha ficado muito confuso, acho que não. Não, mas um pouco de confusão às vezes é bom, né? Também.
os aqui abertos para... Alguém teria alguma pergunta, alguma coisa? Sobre a tapeçaria, porque esse seria um outro local, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tapeçaria, quer dizer, um outro tipo de aventura, né? A tapeçaria foi realmente interessante porque eu gosto de tapeçaria, eu, Beatriz, então assim, não tinha... Na minha casa eu tenho tapeçaria, sempre eu admirei. Mas assim, eu nunca tinha pensado como meio para eu trabalhar. E aí veio essa proposta para que eu fizesse uma tapeçaria e foi no mesmo local onde os modernistas, a mesma manufatura, lá no centro da França, onde foram feitos... os modernistas trabalharam, Calder, Sônia Delaunay, fizeram, né, teve uma época áurea da tapeçaria como meio para os artistas. E, na verdade, essas manufatura Panton, que se chama manufatura Panton, eles estavam tentando reviver. Então, fiz essa única peça, que também foi mostrada em Londres, não sei se apareceu nas fotos, que ela tem 16 metros de comprimento por 3 metros de altura. E, para mim, a grande, enorme surpresa, na época, essa aventura, assim, era, vamos ver, né, esse meio que eu gosto como espectadora, como gosto de ter em casa, mas não me interessaria de trabalhar como artista. E, de repente, eu tive a grande surpresa da similaridade, da proximidade da tapeçaria com a pintura. Que isso foi realmente uma surpresa enorme, porque a riqueza dessas, quando você realmente faz a tapeçaria, que tem pontos de bordado que às vezes são confundidos, eu mesmo confundi durante alguns anos, o ponto de bordado com tapeçaria. E esse tingimento, primeiro porque você consegue tingir os tecidos na cor exata que você programou, o que para mim é quase um milagre. Eu não sei como eles fazem isso. Segundo você cria os pretos, você cria todas as cores a partir de 6 fios. E esses 6 fios já estão naquela gama. Essa construção é exatamente como eu construo as minhas cores. E isso foi... você nunca tem um preto, você nunca tem um azul, então você tem sempre uma construção de cor que seja entre elas e nelas em si. E isso é interessante porque não existe nenhum outro meio, além da tapeçaria, que tenha isso. Isso foi realmente... Hã? Tem uma imagem da tapeçaria, tem não? Tem na White Cube. É só um pedacinho. Só um pedaço. Eu tenho ela inteira. Só tem esse pedacinho aí? Só tem essa. Só tem esse pedaço. Vocês têm um outro pedacinho na outra foto? Tem? Não. Só pintura. Não, infelizmente não tem foto da tapeçaria. Isso eu fico... Não tinha um completão. Não, ela fez... Quer dizer, na verdade eu trabalhei nela, como eu trabalho nesses projetos, vamos dizer, com arquitetura, o desenho sobre eu fiz o desenho, desenvolvi as cores, para então depois você começar a fazer a tradução delas. Só que a minha surpresa quando eu cheguei lá é que realmente não há necessidade de tradução. Eles conseguem reproduzir qualquer cor e eles constroem essa cor com a mesma... Eles têm uma palheta gigantesca de fios, já com aquelas cores, e a proporção que esses fios, que o artista vai lá e trabalha, é adicionado. Então, é uma coisa infinita. E você constrói aquela cor da mesma maneira como eu posso construir na pintura. Não, eu, no meu caso. Oi. Seguinte, você estava falando do Charles Watson, eu fiz o curso dele do processo criativo, e aí durante esse projeto ele mostrou pra gente um documentário chamado Inspirations. E nesse documentário tem uma parte onde o David Bowie fala que quando ele está num processo no estúdio, fazendo uma música, e ele encontra, como se ele batesse de frente numa parede, ele não conseguisse desenvolver alguma coisa, ele ia para o ateliê pintar a música. E aí, quando ele pintava, ele entendia o que estava de errado ali,
E aí ele voltava para o estúdio e conseguia desenvolver. Então, eu queria saber um pouquinho do seu processo. Às vezes, se você chega numa parede, o que você faz para... Não, eu entendo. Eu concordo e isso acontece, sim. Quer dizer, no meu processo, eu tenho isso. Não é exatamente bater na parede, mas a pintura, por exemplo, como eu falei, seria a matéria-prima, e vamos dizer, meu centro de experimentações, o que acontece? Ela, cada vez mais, né? Porque as pessoas acham, agora você já tem o domínio, agora você já está lá, agora você já tem sucesso. É o contrário, tá tudo fácil. Não, vai ficando mais difícil, né? Então, assim, e vai ficando, o que você nunca pode perder? É a tua própria motivação de estar ali fazendo aquilo, né? Porque dá a impressão, às vezes eu mesmo olho, quando eu vejo retrospectivas, quando eu vi esse livro da tarde, eu falei, nossa, eu fiz isso tudo. Sabe? Você pensa assim, nossa, mãe, dá vontade de se aposentar, entendeu? Então, assim, aí ao mesmo tempo, eu amo o que eu faço, então eu nunca vou poder viver sem aquilo. Então, assim, essa relação, o que eu faço, relacionando com o que você falou, a pintura, definitivamente, eu não posso pintar o tempo todo. Então, assim, eu tenho que ter paradas nela. Sei lá, da mesma maneira que ele vai, então, pintar a letra para poder continuar e fazer a música, eu tenho que parar de pintar para poder ir trabalhar em outro elemento, quer dizer, eu tenho a sorte de poder desenvolver, que às vezes você tem artistas que eles são extremamente importantes e fortes em um segmento e não conseguem, né, com outro meio, continuar as suas questões. Eu tenho essa sorte que eu posso fazer isso, e isso me dá quebras, porque se eu não tivesse isso, eu simplesmente não iria fazer nada. Eu ia fazer alguma outra coisa, mas eu não estaria pintando, porque não exaure mesmo. Chega uma hora que você cansa, é muita energia despendida, te cansa muito e você precisa de paradas para poder você retomar ela. Você precisa de paradas para retomar. Não é exatamente que você vai, você retomar ela. Bem, eu estou agora no momento de pintura, desde 2017, está super longo. Há muito tempo eu não tinha um período tão longo, apesar de que eu trabalhei, fiz outras coisas no meio. Mas eu estou num momento que eu chamo momento de pintura porque ele está assim, vivo na minha cabeça, entende? Às vezes ele fica meio esquecido. São tempos diferentes, São né? tempos, e eu acho que essa questão, não te cortando, mas é que o tempo é uma coisa fundamental que a gente tem que respeitar. Que é o tempo dos trabalhos, é o tempo do meio, é o tempo de criação. Isso existe, esse tempo. A gente não tem o domínio sobre ele. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade controladora, mas eu não consigo controlar o meu time, entendeu? Para as coisas que eu gostaria. Então você tem, e o processo criativo está totalmente relacionado a isso. E às vezes, se você atropela, por que eu paro de pintar? Porque simplesmente eu não posso. Se eu continuar pintando, eu vou virar um robô. Provavelmente daqui a pouco eu vou ficar triste, eu vou ficar infeliz, entendeu? E isso vai gerando uma onda ruim. E essa onda, você não... Por quê? Porque eu estou forçando uma coisa a acontecer. É sempre um diálogo de ida e vinda. Eu falava para meus alunos quando eu dava aula aqui na escola, é assim, você precisa escutar a obra e a obra precisa escutar você. Então, assim, é sempre, quando um tenta sufocar o outro, acaba não dando certo. Mas para tudo isso é necessário tempo. E cada um tem o seu tempo, né? Isso não existe um tempo para todo mundo igual. Bom, Beatriz, muito prazer em te conhecer. Sempre tinha visto seu trabalho em São Paulo e muito lindo, parabéns. Obrigada. Sobre o tempo, né? Eu acho que é muito bacana, né? Poder saber do processo. Agora, por curiosidade, quanto tempo às vezes você demora? Eu sei que cada obra é o seu tempo, mas não sei, esse, por exemplo, né, do Sonho Tropical, quanto tempo? Na verdade, vamos dizer assim, não existe, é difícil determinar um tempo para cada obra realmente. Mas, em média, o meu processo de técnica também pega muito tempo, tá? Porque essas películas que eu vou fazendo e tal. Então, você tem o tempo de olhar, né, o que você vai tomar as decisões, decidir por elas
e fazê-las, que são 3 etapas. Porque, especialmente eu que trabalho com telas grandes, e é muito importante você fazer musculação. Eu não estou brincando nem falando nenhuma coisa. Não, porque a partir de um certo ponto, você pensa, você pode ter ideias maravilhosas, só que o problema é que você vai ter que levantar da cadeira, você vai ter que subir em cima de uma escada, você vai ter que fazer. E se você não estiver fisicamente preparada para isso, você não vai fazer. Entendeu? Então, assim, e aí você vai ter que acomodar uma deficiência, né, daquele momento, quer dizer, uma hora, né, mas eu tento manter em forma. Mas assim, então são várias coisas que podem caber. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, do que ocorreu, para você ter um pouco da ideia. Eu terminei a mostra de Londres, as pinturas, porque aí eu comecei a fazer as colagens, em 2017. Então, em final de 2017, eu terminei o grupo de 6 pinturas, que eu havia começado mais ou menos em 2016. Eram 6 pinturas muito grandes, tá? São pinturas na faixa de 3 metros por 3 de altura e tal. Essas pinturas, durante esse processo, eu tinha 2 outras pinturas, uma pequena, média, e uma outra de tamanho maior, mas não tão grande quanto as que eu tinha terminado. No momento que eu terminei a amostra, eu parei. Por quê? Primeiro que eu queria ir para as colagens, que já estava na hora de eu migrar para outro meio. E essas 2 ficaram em 2017 sem ter sido terminadas. Eu retomei elas agora em janeiro deste ano e terminei elas há 3 meses atrás. Entendeu? Então, assim, isso ocorre. Aquelas telas... Foi difícil, por quê? Porque, como eu disse que eu estou num bom momento de pintura, eu fiquei sem pintar esse ano de 2018. Praticamente não fiz nada em pintura, trabalhei em outras coisas. Mas eu estou num momento bom de pintura. A pintura estava ali, eu só não estava com aquele timing total de entrar nela. Só entrei esse ano, em janeiro. Então, quando eu entrei, eu já estou com o adiante, o que vem adiante. Eu tive que ir lá atrás, ver o que eu estava pensando em 2017. Quando eu estava ali, quer dizer, eu até sei o que eu estou pensando, sabia? Eu sei bem o que eu estava pensando, só que aí você tem que resolver isso plasticamente, né? Então, realmente é você ter que sair de um corpo, entrar em outro, e aí você tentar avançar e conseguir terminar as 2 e, ao mesmo tempo, trabalhar nesse novo... Estar trabalhando na pintura no novo momento, que eu estou preparando a exposição para a China para o ano que vem. Eu tenho 2 perguntinhas, na verdade, uma para cada. Quando a gente estava falando sobre a tensão entre o erudito e o popular, em algum momento sobre essa tensão, é claro que essas questões já foram ultrapassadas intelectualmente, em alguma medida, né? Já foram muito questionadas e tal, mas esses estatutos de legitimação existem e me parece... não gostaria de ser ingênuo de terminar essa conversa sem falar sobre a sua estatura de legitimação hoje dentro do cenário da arte brasileira, né? Ou seja, você é uma artista que não está apenas dialogando com o arcabouço da história da arte brasileira, mas claramente já inseriu um léxico bastante importante para a compreensão disso que nós chamamos da história da arte contemporânea brasileira. Estando em uma escola de arte, me parece que essa é uma preocupação de formação. Em algum momento você também falou que afirmou a figura do artista como uma profissão. Ao mesmo tempo você traz uma questão extremamente poética e interessante ao falar sobre uma lógica processual de pensamento dos trabalhos e um certo agrupamento deles, né? Um pensamento deles em grupo, como se houvesse uma composição e uma tensão que está em cada tela, em cada espaço bidimensional, mas também existe um corpo de obra mais expandido que está se formando. E me parece que há uma inteligência e uma estratégia aí. Eu gostaria de te perguntar sobre isso. E aproveitando o ensejo, tenho uma pergunta para a Luísa também. Saber um pouco sobre como uma relação de interlocução crítica num tempo esgarçado é um privilégio, né? Poder se demorar e voltar a certas imagens e tal. E eu queria ouvir um pouco sobre como isso funciona entre vocês. Você é autora de vários textos que elucidam questões bastante importantes da obra da Beatriz. E como provocação também, final, as 2, assim, a gente falou muito de tensões, composição e do espaço e das formas.
E me parece que há uma outra questão que não está separada, mas que é aberrante, exorbitante no trabalho da Beatriz, que é a questão da cor e o contraste. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Sobre essa interlocução com a Beatriz e a possibilidade de dialogar com o trabalho dela já tem mais de década, né? Acho que por aí, sei lá. Mas isso é uma oportunidade preciosa, realmente, pela generosidade, né, da Beatriz de abrir, assim como ela conversou conosco, né, aqui, também comigo e também acrescentando a isso toda a fortuna crítica em torno do trabalho da Beatriz, né, com grandes críticos, autores também falaram sobre o trabalho dela, Paulo Reckenhoff, Ivo Mesquita, e o Frederico Paul, hein? Aqui do Brasil, Frederico, mas também a Roberta Smith, do New York Times, e o Mark Godfrey, que é curador da Tate, vários outros autores. Quer dizer, junto com a Beatriz ter acesso também, é uma fortuna crítica que ela sabiamente tem cuidado, né, de reunir e se disposto a abrir. Então, nesse sentido, é uma oportunidade realmente muito bacana. Eu acho que, sobretudo, sabe, eu acho que olhar para o trabalho e dialogar com ele, quer dizer, a cada momento estabelecer essa interlocução com a obra, é o que mais ensina, numa certa medida. No caso do trabalho da Beatriz, eu não acho que isso seja dessa maneira em todos os artistas, acho que é um trabalho muito singular nesse sentido. Porque quando eu fiz a curadoria da exposição de Fortaleza, coleção de motivos na Unifor, né, foi que eu fui entender, né, como que, por exemplo, um trabalho pequenininho dela, uma pintura pequena do lado de um trabalho enorme, como que aqueles dois trabalhos conversam, né? Porque eles têm um princípio de coesão que se fortalece, quer dizer, não é uma questão de escala só, né? E então, se é uma coisa que eu acho importante no trabalho dela e que eu fui descobrindo na conversa, porque a Beatriz, você vai no ateliê, né? Eu vou no ateliê, ela mostra o trabalho e tal, aí ela olha para cada espacinho, né? Para cada encontro de cor, de forma, cada pedaço do quadro é um problema, é um problema matemático, é um problema exaustivo, é um problema corporal, entendeu? Isso fica muito claro, sabe? E como o trabalho é grande e ele é saturado, né, ele demanda tempo, né, um tempo de olhar, um tempo de convivência com aquele trabalho, né? O reitor lá da Unifor, né, ele comprou uma tela Moreno, né, enorme da Beatriz, e ele ficava sentado olhando. Na verdade, foi uma tela que foi numa mostra em Londres e que ele acabou comprando. Não foi ele, né? Foi o homem. Queiroz, né? Que é o Ayrton, que faleceu, né? Então, ele ficava olhando. Então, eu acho que o trabalho dela não dá para ser pequeno, para ver, sabe, uma tela enorme de 2,70 m. Então, a ideia foi a gente também tentar mostrar aqui alguns lugares, alguns momentos da pintura, porque é no movimento dentro do quadro que a gente encontra essa angústia também, não é? Porque a cor, como você falou, ela é a evidência do trabalho, ela é o que vem na sua direção, né? Mas tem uma outra força que puxa para dentro. Talvez por isso eu tenha falado tanto da tensão e do contraste, porque a gente falou menos da cor, ou pelo menos eu puxei menos por essa questão, porque é uma questão muito que salta muito, né? A cor é o que resolve realmente. É que eu tento... Porque nada existe sem nada, né, Aline? Então, assim, ela não existe em si. E no meu início lá, às vezes, quando eu era questionada, por que você realmente não entra na geometria conhecida, os quadrados, então,
material, na nossa tradição, né, o concreto, aí você... Mas não, porque não cabe tudo ali dentro. Então, o meu desafio era exatamente poder estruturar as duas. E aí entrou a questão cromática, né? Que até tinha o Yves Klein, que foi muito... Tem sempre até hoje eu gosto de relembrar, assim, coisas que eu li, e que ele falou... Ele cria os monocromos, porque ele tinha uma relação com a religião, Rosa Cruz, e ele não queria... A ideia do monocromo conectava em que todas as telas tinham que ser do mesmo formato e da mesma cor, porque quando ele não queria criar possíveis conflitos, ele queria que você fosse, vamos dizer, abraçado por aquela vibração, por aquela essência daquela cor. E quando eu li isso, eu pensei, ele falou, nunca pode se juntar duas cores. Porque aí você começa a criar um tipo de disputa que é infinita. E que é dessa que você gosta, né? Exatamente. Não, então, quando eu li isso, me deu um clique. É exatamente isso que me interessa. É esse conflito. É o conflito. Quer dizer, para ele aquilo batia como uma coisa negativa, né? Dentro da espiritualidade dele. Dentro da minha espiritualidade, eu acho que ele cria um universo, entendeu? Importante. Agora, se tem uma coisa... Que também são infinitos. Eu entendo que uma cor só ela é infinita. Mas, obviamente, no momento que você junta duas... Então, é realmente o que faz o ponto final de um trabalho meu, em qualquer um dos meios que eu relacionei agora, é a cor. Então, enquanto eu não tiver completamente... Ela é o ponto de partida de motivação. Se eu dou uma guarda na tela, se eu botei um elemento, aquele ponto ali ele está baseado nessa questão cromática, ou não, ou então como ela vai sendo construída, mas sempre esse ponto final, enquanto eu não estiver completamente satisfeita com essa união, ele não entra. Eu não dou por terminado uma tela, enquanto as cores não estão completamente como eu quero. Eu não sei se eu respondi, tem a questão do expandido, né? Sim. Não, mas eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que a obra, quer dizer, vamos dizer assim, é difícil, qual é exatamente o termo? Eu faço, você pode dizer, estratégia no sentido de que algumas possibilidades que surgiram, tem coisas que eu nunca imaginaria que eu faria. E, para citar a mais surpreendente, é esse trabalho com a arquitetura. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa do plano mesmo, meu raciocínio é o plano. Então, assim, quando eu vou por essa coisa, a questão de entrar no tridimensional e lidar com o ambiente arquitetônico foi uma coisa assim completamente surpreendida. E até o Chico Cunha, né, que me acompanha, que é arquiteto, ele falava, nunca podia imaginar na minha vida, porque é uma coisa que eu não tenho o menor essa questão do ambiente, sempre, inclusive, não sabia exatamente como coordenar, você mandar, descreve essa sala e faz, eu não vou. Agora, eu descobri o quê? Que no fim eu tenho um talento para lidar com esses ambientes, para lidar com essa questão tridimensional a partir de um raciocínio do plano, que é mais curioso. Que foi exatamente o que aconteceu nesse trabalho do Japão. E não é porque você fala, porque você faz murais, é porque você fala, não. Porque a questão não é fazer o mural, não é desenhar aquele mural. Você tem que ter todo um raciocínio e lógico, raciocínio, mas assim, o diálogo com aquele projeto em si. Porque um projeto para um espaço que existe, esse espaço, ele vai fazer parte da vida das pessoas. As pessoas vão usar ele, eles vão ocupar ele. O arquiteto é o grande engenheiro de tudo isso, é o grande engenheiro criativo. E quando um artista é convidado para isso, e essa parte de fazer coisas permanentes é bem recente, mais me interessa. Por mais que eu fui convidada por eles para fazer esse projeto, existiu essa questão da cor, que foi uma discussão relativamente longa.
Não, porque eu aceito. Isso, assim, um dos desafios de lidar é que eu aceito, não só aceito, como quero que realmente haja uma interferência, seja do arquiteto, seja de uma questão dessa do uso. Por exemplo, a Sejima, a flor, ela não queria que deixasse, é transparente, né? É todo num acrílico transparente em volta, e eu interferi com vidros. Ela não queria que deixasse, que você de ver através. Isso foi a única primeira questão. Não quero que não seja possível continuar vendo todo o entorno que tem na ilha. Então, isso era a questão mais difícil, porque basicamente, como você vai resolver isso se basicamente ela não tem paredes, entendeu? Ele já é transparente, você vai fazer o quê se você não vai tapar essa visão transparente? Então, assim, é daí que surgiu a ideia dos vértices das flores, e eu criei as paredes para ali, no vértice. Então, tem um ponto dentro que você não vê nada. Você não vê um painel mesmo, são 17 painéis, baseados em elementos formas da minha coisa, mas também que eu recolhi lá de cor e coisa. Mas eles têm um ponto de dentro que você não vê nada, some todos os painéis. É impressionante. Mas, assim, era uma maneira de você estar lidando com aquele espaço e não estar. Isso, para mim, me fascina e me traz informação para a pintura. Então, é um campo que me interessa expandir. A partir, não é uma coisa que, se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho o convite, ótimo. É uma coisa que eu vou achar interessante, se ele é um bom... Porque tem uma troca rica. Essa questão cromática, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com limite cromático, de falar, você não pode usar X cores. Né? Porque no hospital você não vai querer entrar e ver vermelho. Entende? Então, assim, então isso foi interessante. Eu acho que só um comentário sobre a cor é que a cor, ela afeta as pessoas, afeta fisicamente, emocionalmente as pessoas, né? Então, acho que essa consciência é bem aguçada, né? No teu processo de pintura, e aí daí esse entendimento da condução da cor numa situação como essa, que ela... Como é que ela Exato, pode isso é afetar? super importante, porque, na verdade, assim, como isso eu não abro mão. É o número 1, requisito número 1. Então, eu aceito desafios como esse do hospital, ok? Algumas cores não podem ser, você não pode ter no hospital. Então, isso é legal, porque é um trabalho de paleta que eu acho interessante. Agora, nenhum desses meios, se eles não se resolvem, vamos dizer, se eles não se resolvem em termos cromáticos, ou se essa solução ela é tão extenuante e, na verdade, sem grandes retornos para o meu ateliê, deixa de me interessar. E eu não vou fazer, se eu fizer uma vez, vou fazer, mas não vou fazer de novo. Tem alguma... porque realmente é uma... vamos dizer, você sempre está trabalhando com tradução quando você sai do universo, né, da pintura, da colagem, de alguma maneira... a colagem, você também trabalha com coisas que já existem, mesmo que essas coisas que já existem, agora eu estou utilizando coisas que já existem, mas que fui eu mesma que criei. Então, assim, eu conversando comigo mesma dentro do universo da colagem. Mas a questão é, quando você tira, quando você vai usar o próprio vinil, né? O primeiro projeto não é impresso, não existe impressão sobre o vinil. Eu trabalho direto com a própria gama de cores, né, do catálogo que o vinil oferece, as possibilidades. Dali, então, eu seleciono e eu crio a paleta a partir do próprio vinil. Eu trabalho com os próprios materiais que vão ser como a cerâmica. Você tem Isso é muito rico, assim, em termos de desenvolvimento, e me traz um monte de coisa para o ateliê depois, né? Te traz problema, né? Para calcular... Vocês já viram que eu não gosto de trabalhar. Como era mesmo o nome daquela exposição matemática? Qual? Você não falou que deu um nome de uma exposição? Não, essa exposição de Londres, porque eu fiz um texto para a imprensa, eu falei, então, era Sonho Matemático. O Sonho Matemático. É o nome do texto, né? Vamos dizer, o sentido que eu queria desenvolver no fim era um sonho matemático. Todo um cálculo, né?
tem um cálculo, tem um ajuste, tem uma arrumação a ser feita, né? Que eu acho que isso te instiga, né? Beatriz, nessa profusão de cores e formas no seu trabalho, o que te sinaliza assim, está terminado? Isso é uma curiosidade, porque sempre é difícil, né? Você fala, terminou o trabalho, estou satisfeita. O que te sinaliza? Eu acho que é essa questão da cor mesmo, como eu falei agora, eu acho que nenhum trabalho, realmente as relações e o equilíbrio das cores é que vai criar a finalização, eu determinar que esse trabalho está terminado. E isso, claro, na pintura, na colagem, mas também quando eu estou trabalhando num projeto desses de arquitetura, um mural ou a tapeçaria, no sentido de que a escultura, a mesma coisa, foi um dos grandes problemas, né? Quando essa cor vira tridimensional. Essa cor, o Gamboa, por exemplo, ele é um corpo em si, né? Porque são todos os elementos, ele acaba criando uma massa. Mas quando você vai para a escultura, e mesmo que você esteja trabalhando com essa ideia do mobile, você tem uma bola, uma esfera dourada, outra esfera pintada, sabe? A cor começa a ter corpo. E isso, né, o Hélio Siga foi o grande, quer dizer, de uma maneira absolutamente, ele jogou a cor no espaço realmente. Então, isso é complicadíssimo, muito complicado. Então, não... Agora, quando você... O que determina? É esse equilíbrio também. É esse equilíbrio. E é quando você está enquanto ele não existe, eu não dou por terminado. Mesmo que eu esteja trabalhando numa planta, porque quando eu falei que eu tinha um talento para ver coisas sem nenhuma presunção, mas aqui a questão eu trabalho em planta de arquitetura pequena. Então, é você visualizar que aquilo não era que ampliar, porque se você tem um erro disso, você acabou o projeto, né? Porque você imagina, você não tem o controle. Como eu disse, eu não trabalho com computador, então hoje você tem 1000 recursos, mas eu realmente não sou seduzida por eles. Aí eu sim, quando você amplia, aquilo pode dar super errado, né? Não ocupar aquele espaço da maneira como você achava que poderia ocupar. Então, eu consigo visualizar isso a partir de uma leitura que é mais do plano do que propriamente daquele espaço. Então, isso é que... Agora, sempre é a cor que faz a finalização dessa composição e desse projeto. Quer dizer, desde o projeto meu ao... Por exemplo, quando eu trabalho com cerâmica, é literalmente uma tradução e existe uma acomodação de ambas as partes, né? Então, isso... eu vou ter que ir crescendo dentro disso. E esse painel, por exemplo, de cerâmica do hospital, ele foi uma loucura, porque eu trabalho a cerâmica, o que eu fiz dois projetos grandes, foi do hospital e um outro em Miami. Eles têm, quando eles com o mesmo... Eu, quando encontro um colaborador desses, que trabalha com a TE, eu fico com eles. E aí eles, porque eles têm um entendimento e um diálogo do que você está fazendo. Então, é uma coisa que geralmente eu peço que sejam eles. Então, como tudo é meio, vamos dizer assim, hoje é bem mais fácil as pessoas se moverem e as pessoas entendem isso e elas têm budget para isso. Então, elas realmente, o Zé Noé está no México, ele faz lá em Guadalajara, mas é com ele que eu trabalho com cerâmica. Então, eu sempre sugiro que seja ele. E aí, então era assim, viagens para ver um quadradinho, que vai chegar o quadrado com o azul, porque no final que ele desenvolveu tudo, uma cor que estava planejada, essa cor desequilibrou, entendeu? Não é que ele me mandou um protótipo, que eu fui ver esse protótipo pequeno de todo o painel, eu falei, não, essa cor não tem como, nós vamos ter que mudar completamente, porque aí não tem, então você vai, chega pelo FedEx, pedaços pequenos de cerâmica, você vai montando, entendeu? O processo até aquela cor ajustar. Então, assim, tudo isso tem que ter tempo também, entendeu? Então, tem um planejamento para que isso ocorra. Acho que a gente já excedeu bastante no tempo. Eu gostaria de agradecer largamente a vocês duas, Beatriz, Luísa, foi ótimo ouvi-las.
E só antes da gente terminar, eu vou abusar da presença da Márcia Milhazes. A Beatriz acabou de falar que Gamboa é esse grande corpo no espaço, e tal qual foi apresentado no White Cube, a gente vai ter o privilégio de poder ver esse corpo ativado por outro corpo, numa série de apresentações de dança que vão ocorrer aqui. Mas o meu vocabulário sobre dança é limitado. Márcia, por gentileza, se você puder fazer o convite ao nosso público, eu tenho certeza que será mais sedutor. Bom, boa noite. Como a Beatriz falou, o Gamboa não tem fim, né? O que é muito legal, porque na verdade são essas aventuras que privilégio meu venho tendo na minha história na companhia. Quando ele já sai também do palco, ele toma um outro tipo de corpo, né? São esses corpos que vão dialogando em esferas muito complexas, e como essa gestualidade vai conversando com o drama, quando eu falo drama, mas com a narrativa, que é a obra da Beatriz, enfim, existe, né? Eu sempre falei para ela que, mesmo que sorte a minha tê-la como irmã, mas eu seria com certeza uma fã dela, exatamente as questões que ela trata. O Gamboa, então, chega no Parque Lage também, de alguma forma, a minha casa, por extensão, e estaríamos fazendo o Meu Querido, que foi uma peça que eu fiz, que teve que ser cancelado, especialmente eu tinha feito para o Parque Lage, mas meu bailarino ficou doente, e aí eu também tive a honra de fazer um convite, assim, meio nos afetos, como dizem os barrocos, afetos, né? Eu convidei uma querida amiga, uma grande artista da dança brasileira, que é a Jaqueline Gimenez, foi uma grande bailarina do Grupo Corpo e do Balé da cidade de São Paulo, e a gente está, assim, realmente nesse encontro, né, como eu acho que é o que a arte faz. A arte, essa é a melhor chance quando a arte pode promover encontros. Então, eu estou convidando o afeto de Ulisses e toda a equipe, que tem sido, assim, de um suporte incrível. Isso realmente é valioso. Nós estamos fazendo esse encontro no próximo sábado, vai ser dia 21 e 22, e depois a gente retorna no final do mês de outubro, né? Que eu acho que é 17... Eu acho que é 17... 19 e 20, Andréia também. No dia 22 às 15 horas. E quem sabe o Gamboa vai retornar, não, ele está indo, ele não tem fim mais, né? Mas isso aqui é genial, esse lugar. Então agradeço, vai ser incrível se vocês, enfim, puderem estar aqui juntos. Obrigado, Liz, Andréia. Sintam-se convidados e convidados para ambas as datas. Eu reforço o convite para o dia 25, para o diálogo entre Ernesto Neto e Clarice Diniz, e, é claro, reforço meus agradecimentos a Beatriz e Luísa pela noite. E uma boa noite a todas e todos vocês, e até breve.